bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje nós falaremos um pouquinho e bem rápido e bem superficialmente de algumas siglas ou termos técnicos da cervejaria para que você consiga acompanhar os nossos vídeos falando do passo a passo da fabricação de uma receita no BIAB, que nós devemos postar aí na próxima semana. Então acompanhe esse vídeo, vai ser bem rápido, só para você entender o que a gente está dizendo lá. Antes disso eu vou fazer mais o finalzinho do serviço aqui, da receita que nós replicaremos. Então se você replicar nossa receita, esse é o resultado aqui que você vai obter. Pode ver que está uma cerveja bacaníssima, está com uma clarificação ótima. Ela não está perfeita ainda porque a gente está melhorando o nosso processo, mas ela está muito bonita, está quase que translúcida. E é isso que você vai obter replicando a receita que a gente está indicando aí nos próximos vídeos. Então lá nesse vídeo, que é falando do passo a passo da fabricação de uma Cream Ale sem equipamento, você vai ouvir muitas vezes a gente falando de OG, de FG, de fermentação, de pH. Então isso a gente vai falar um pouquinho hoje de cada termo desse, para que você consiga identificar quando a gente diga lá no passo a passo da receita. OG é um termo em inglês que significa gravidade original ou a densidade original. A cerveja ela é basicamente medida em densidades, tanto inicial quanto final. Isso quer dizer o quê? A quantidade de açúcares fermentáveis que a gente consegue extrair dos grãos, da cevada, do centeio, do arroz ou do flocão de milho que é utilizado lá durante a mosturação, que vai fermentar com as nossas leveduras. Então, quando a gente consegue extrair o máximo desses açúcares fermentáveis, então a gente vai retirar os amidos, vai fazer a conversão dele em açúcares fermentáveis durante a mosturação, com o aquecimento da água nas rampas de aquecimento. Então a gente começa em 50, depois vai a 60, a 65, dependendo se a gente quiser ativar as enzimas de beta-amilase, depois acima de 65 até 72 mais ou menos para ativar as alfa-amilase, e depois 76 para a gente desativar tudo isso com o mash out. Então a gente vai extrair esses amidos, convertê-los em açúcares fermentáveis e a gente vai mandar para fermentação com as leveduras para transformar tudo isso em álcool. Essa retirada desses amidos e conversão em açúcares é o que vai dar a nossa densidade original, a nossa OG. Então a cerveja que a gente está fabricando lá nessa receita, que é uma Cream Ale, ela tem uma OG de 1049 mais ou menos. Ela pode trabalhar aí no range, né, pelo BJCP, se eu não me engano é 1042 a 1050 mais ou menos, tá? Tô puxando de memória aqui. Mas o nosso foco é 1049, ela pode trabalhar em 1047, 1046 sem problema nenhum. Então a gente vai retirar todos esses amidos, convertê-los em açúcares para atingir um número de 1046 a 1049 de densidade original, que é a quantidade de açúcar diluído nesse líquido todo que vai para a fermentação. Então OG é a densidade original, que é a quantidade de açúcar diluído na nossa água, né, que é o nosso mosto, que vai para a fermentação. Lá no final da fermentação, quando a levedura fez todo o processo de conversão desses açúcares em álcool, então ela comeu e digeriu tudo isso, a gente vai ter a nossa FG. Então a gente começa em 1049 e vai cair lá para 1008, 1010 mais ou menos, que é a nossa densidade final, é o quanto de açúcar foi convertido em álcool por nossa levedura. Então a gente começa com a OG, depois da fermentação a gente tem a FG, que é a gravidade final, que também é uma sigla em inglês, mas que quer dizer a densidade final ou a gravidade final. Nesse caminho nós temos a fermentação. Então a fermentação é o processo pelo qual a levedura consome esses açúcares e faz a conversão deles em álcool, e ela vai fazer a conversão liberando outros subprodutos aí, que são os ésteres. Alguns deles ela vai consumir de volta, que é o diacetil, por exemplo, outros não. Outros ela vai manter na cerveja, que são os on flavors, que são os ésteres bons com sabores frutados, florais, etc. E o resultado final ela vai nos dar a cerveja já com álcool. Então a gente começa com a OG, termina com a FG.
A gente no meio do caminho tem a fermentação, que é o processo pelo qual a levedura faz a conversão dos açúcares em álcool. Durante esse processo ela vai liberar on flavors, que são sabores bons, e off flavors, que são sabores que a gente não quer na nossa cerveja, mas isso não significa que eles são ruins ao paladar. Então um tipo de off flavor, por exemplo, pode ser o gosto de banana na sua cerveja. Para alguns estilos isso não é aceitável, só que ele é um defeito. A cerveja está ruim? Nem sempre, pode ser que ao paladar ela esteja bom, se for um sabor bem sutil de banana. Outro off flavor que pode ter na sua cerveja, dependendo do estilo, é o cravo, que é uma espécie de esterificação também. Dependendo do estilo, esse cravo ele é esperado. Dependendo de outro estilo de cerveja, esse cravo não é esperado. Então, o off flavor e o on flavor, ele está diretamente ligado ao estilo da cerveja também. Você pode ter estilos que tenha características denominadas como off flavors, que em outro estilo acaba sendo on flavor. Isso tudo eu estou explicando para vocês para se familiarizarem com esses termos, mas isso não significa que a sua cerveja vai ficar ruim. Então essa parte de on flavor, off flavor, o que é esterificação, etc., você vai deixar para aprender quando você fizer sua primeira receita. Então você vai tomar sua cerveja, pô, ela ficou uma cerveja boa, consigo tomar. Então legal, a gente conseguiu o resultado que era fazer uma cerveja bebível. Agora eu vou aprimorar o meu processo, entendendo o que é on flavor, o que é off flavor, se eu consigo melhorar isso ou não, se essa esterificação é resultado de um erro meu ou não, é o resultado da levedura, porque há leveduras que elas naturalmente entregam determinados ésteres. Então, por exemplo, essa cerveja aqui ela foi fermentada na S04. A S04 me entrega um frutado muito mais alto do que uma US05, que é uma levedura mais neutra. Então essa levedura, naturalmente, ela me entrega uma esterificação maior. Isso pode ser um off flavor, mas ao final pode me dar um resultado bom, porque é uma cerveja agradável ao paladar. Então a gente vai deixar para aprender isso ao longo dos próximos episódios, mas nesse episódio eu quero falar de alguns termos que são importantes para vocês. Então a gente já falou da OG, falou da FG, falou de on flavor e off flavor, a gente falou da esterificação. Lá no vídeo você vai escutar a gente falando do pH. O pH, para essa receita, ele não é importante, a gente está usando água mineral. O pH ele é importante no processo cervejeiro porque ele protege as enzimas durante a conversão aí do amido em açúcares. Então alfa-amilase e beta-amilase são protegidas por um pH mais controlado. Só que a gente não está controlando o pH nessa execução de receita. Então esqueça isso. Mas o pH nada mais é do que a medição da acidez ou alcalinidade da sua água. Então quando você está abaixo de 0 você tem uma água mais ácida, quando você está acima de 7 você tem uma água mais alcalina. Essa receita, o foco dela é mais ou menos 5.5, ela trabalha de 5.6 a 5.4. Lá na execução a gente está trabalhando em 6,4 porque a gente não protegeu e não controlou o nosso pH, só que a gente vai ter um resultado satisfatório mesmo não tendo feito o controle desse pH. Então vamos para mais algumas coisas que a gente vai falar lá na receita. Então durante a execução da receita a gente vai começar a água em 50 graus, depois a gente vai subi-la para 66, depois a gente vai a 76 e depois a gente vai à fervura. Essa é a rampa de temperatura. Existem vários tipos de rampa, você pode ter rampa mais quebrada, você pode ter rampa única, você pode ter uma rampa que privilegia a beta-amilase, que é um pouco mais baixa, você pode ter uma rampa que privilegia a alfa-amilase, que é uma rampa um pouco mais alta, e isso vai dar resultado na sua cerveja final. Então por um lado você pode ter uma cerveja com mais corpo, por outro lado você pode ter uma cerveja com menos corpo, dependendo da enzima que você está buscando ativar. E lá quando a gente chega no comecinho da receita, a gente fala do mash-in. O mash-in é a temperatura que a gente atinge para fazer a inclusão dos maltes, né? Então a gente deita os maltes na água, faz a inserção desses maltes para começar o processo de mosturação e ativação das enzimas. Então lá no comecinho a gente faz o mash-in, entrando com os maltes,
E lá quando a gente chega a 76 graus, a gente mantém a água por 10 minutos a 76 graus com esses maltes lá dentro, fazendo o mash out. O mash out ele é o quê? Ele é um botão desliga. A gente está fazendo a inativação de todas as enzimas porque a gente quer aquele resultado e aí sim nós vamos retirar esses maltes. Há uma confusão muito grande de que o mash out é simplesmente a remoção dos grãos da cerveja. E não é. Você está fazendo um processo químico ali, químico microbiológico, fazendo várias inativações para que você tenha o resultado lá no final, que é o buscado. Então o mash in é a entrada dos grãos em temperatura X, o mash out é a inativação dessas enzimas em temperatura Y, para que você mantenha o seu mosto dentro daqueles padrões que você buscou. Lá no comecinho da receita a gente fala que nossa mosturação vai ser feita pelo método BIAB. BIAB nada mais é do que uma sigla em inglês também, que significa que você está fazendo a cerveja num saco de mosturação. Então esse último B aí é o bag, que é uma bolsa, que a gente está usando um tecido que chama Mussolini, uma coisa assim. Eu até falei para um amigo meu, você conhece o tecido que chama Mussolini? Para Mussolini é só o cara lá da Itália, o ditador da Itália. Fora isso eu não conheço nenhum, acho que é Mussolini. Então pode ser voal, pode ser Mussolini, tá? A gente não indica usar o algodão porque o algodão solta algumas fibras e isso vai para sua cerveja. Então a ideia é um tecido sintético para que ele não libere isso, que ele funcione como se fosse um coador de café mesmo, tá? Então você vai ouvir lá no comecinho, a gente vai fazer essa cerveja pelo BIAB. O BIAB é nada mais do que isso. Você pode usar um modelo single vessel, que é a panela que a gente usa, que é tudo dentro de uma panela só com um cesto de fundo falso. Existe um sistema que chama double vessel, que são duas panelas, uma em cima da outra. Então ela acontece dois processos aí ao mesmo tempo, na mesma cozinha cervejeira. E depois a gente vai para o tribloco, que são 3 panelas, onde cada panela acontece um processo. A questão do equipamento cervejeiro ele é tão interessante que existe o tribloco de 4 panelas e eu conheci há poucos dias o tribloco de 5 panelas, onde na primeira panela você tem o aquecimento da água, na segunda panela você tem a mosturação, na terceira panela você tem a clarificação, na quarta panela você tem a fervura e na quinta panela você tem o whirlpool. Isso é uma fábrica, é uma indústria que precisa ganhar tempo, então quando ela faz isso, ela consegue ganhar muito tempo fazendo um processo em cada panela. Então quando uma panela está fazendo o whirlpool, ela já está recebendo a segunda receita para fazer fervura, transferindo essa receita da fervura, ela já está vindo com a terceira receita para fazer clarificação e ela já pode entrar com a quarta receita na panela de mosturação. Então um sistema de 5 panelas, você praticamente faz 4 receitas ao mesmo tempo e isso significa um tempo gigantesco. Para fazer uma mosturação do começo ao fim numa single vessel, você vai demorar mais ou menos aí 4 horas. Nesse sistema de tribloco por 5 panelas, você consegue fazer 4 receitas em 6 ou 7 horas mais ou menos. Então você agiliza muito o seu processo. Se você quer fabricar aí cerveja em grandes quantidades, num processo quase que industrial. Mas eu estou dizendo aqui, os sistemas que existem, o BIAB e o single vessel, ele é muito parecido. A gente tem um sistema de mosturação bem semelhante, a diferença é que um tem o cesto com o fundo falso e o outro nada mais é do que um bag de voal ou desse outro tecido que eu falei para vocês, fazendo aí o sistema de filtragem, mas é basicamente a mesma coisa. Depois a gente tem o double vessel, o tribloco de 3, 4 ou 5 panelas, que é esse que eu conheci recentemente. Então isso que eu estou dizendo para vocês é uma explanação assim bem rasa e bem simples para quem realmente é iniciante. Se você já começou a fazer cerveja, já tem a sua panela, etc., esse vídeo não tem muita importância para você porque você conhece já os processos. Mas para quem está começando agora, quero fazer uma cerveja lá na minha casa, o que eu preciso? É importante para demonstrar que você pode começar a fazer cerveja com equipamento praticamente zero, investimento muito baixo, basicamente investindo só nos insumos. A gente está dizendo lá no nosso vídeo de fermentação que a continuidade
desse passo a passo da cerveja, que é importante você ter uma geladeira para fazer a fermentação, mas não é essencial. É possível fazer cerveja sem ter essa geladeira com controle de temperatura. Então, comece a adquirir seus equipamentos de forma bem tranquila, com investimento baixo, mas fabrique a sua cerveja. O jeito mais simples é o mais bacana, é o mais trabalhoso, mas você vai ter um orgulho danado quando tiver no copo uma cerveja que você fabricou e os seus amigos disserem que é muito boa. Vamos para o próximo vídeo, que é o passo a passo dessa cerveja. Ele é dividido em 3 episódios e a gente quer saber depois o resultado que você conseguiu seguindo o nosso passo a passo, se a sua cerveja ficou boa ou não. Vamos lá, até a próxima, grande abraço, continuem curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal, apertando as notificações para ficar por dentro das novidades e a gente se vê numa próxima oportunidade. Enjoy!